Essa semana tivemos muitas novidades na parte econômica, geopolítica, então fica comigo aqui que você vai acompanhar tudo. Começando com a primeira notícia de que o Banco Central revisou para baixo as expectativas de PIB para esse ano, saindo de 2,1 para 1,9 na esteira dos acontecimentos sobre o desenrolar da taxa Selic, que pode terminar entre 15 e 15,50 ao final do ano, muito por conta dos aumentos do impacto de inflação, que a gente já comentou, inclusive, nas duas sessões anteriores que eu falei aqui no canal, e se você perdeu, não pode perder. Você vai ficar na esteira aí dos acontecimentos da semana e não vai conseguir se atualizar, não pode. E também por conta do impacto do fiscal desse ano, que o governo vai ter grandes dificuldades de cumprir a meta estipulada para esse ano, que é de 15 bilhões de superávit. E por falar no impacto fiscal, tivemos a notícia, nos últimos 3 dias, de que saiu o balanço de déficit fiscal no mês de fevereiro de 31,7 bilhões. Ao longo do ano, vamos precisar que o governo esteja imbuído em gerar superávites fiscais. O que é isso? Basicamente é o quanto que o governo arrecada e o quanto que ele tem de despesa. E aí, você acredita que o governo vai estar imbuído nessa trajetória crível de gerar, por exemplo, superávites fiscais até o final do ano? Diga aqui nos comentários o que você acha. Sobre a inflação, saiu o número do IPCA 15, que aumentou 0,62, o que é um cenário mais positivo, dado que a gente teve no mês passado um incremento de 1,31. O que pesou para essa conta ficar um pouco maior foi basicamente a energia e alimentos, que continuam pressionando basicamente ali o nosso índice. Agora, teve uma fala aqui de um vice-presidente nosso que reforçou que essas duas contas deveriam ser retiradas da conta do IPCA. Sim, se retirar essas duas contas, o índice pode ficar bem próximo a zero, Então aí a gente tem uma inflação zero e os números maquiados. Aí não é interessante a gente falar dessa forma, especialmente uma figura tão representativa assim do governo. Sobre a inflação ainda, na leitura da ata do Copom, ficou claro nas entrelinhas ali que o Banco Central está mais imbuído numa perseguição da meta inflacionária. 2 vezes ele citou um cenário adverso para a inflação que garante uma certa preocupação com esse risco dessa taxa de inflação dar uma degringolada, dar uma explodida aqui um pouco para frente. Considerando o cenário adverso que ele citou, provavelmente na próxima reunião ele vai fazer uma trajetória mais de choque. Então ele vai dar um aumento maior, de 0,5, 0,75 até, acho que é mais crível um 0,50 ali, e depois ele vai fazer um fino ajuste até o final do ano, acompanhando essa trajetória da inflação. Falando em bolsa, a gente continua numa trajetória altíssima com 133 mil pontos por causa de 2 principais motivos. O primeiro é por causa do tarifaço do Trump, que está mexendo com todos os mercados, principalmente os emergentes, e também por conta da trajetória da inflação, que se tudo mais constante terminar em 0,62 é metade do que foi no mês passado. Em relação ao tarifaço do Trump, deixa eu explicar como é que vai funcionar essa dinâmica em relação a preços no mercado internacional, só para ficar um pouco mais claro. O Trump impôs uma tarifa de 25% em todos os carros importados na economia norte-americana. Quando a gente pegar o exemplo da China, que representa já hoje 20% da produção mundial de carros, ela vai ter que provavelmente procurar outros mercados porque a demanda vai ficar enfraquecida por conta do aumento da tarifa. Com isso, ela vai ter que escoar sua produção, seja na América Latina ou nos mercados europeus. Então a China vai ter que fazer uma política diferente de preço para esses outros mercados para que consiga escoar sua produção. Então, tudo mais constante, a gente imagina que o preço dos carros vai ficar menor por conta dessa atuação maior da China nesses outros países, excluindo os Estados Unidos. Então, em suma, nos Estados Unidos você vai ter uma inflação mais alta, nos outros países uma inflação menor. Como nos outros países vai ter uma inflação menor, necessita de um menor incremento de taxa de juros. Com menor incremento de taxa de juros, você cria um ambiente melhor de negócios, porque o custo de captação do dinheiro fica mais baixo. Conseguiram compreender como é que funciona essa dinâmica? E o dólar? O dólar acabou ficando estável, porque essas dinâmicas do tarifaço, elas não são claras no primeiro momento. Há um certo conluio internacional para esperar que talvez tenham mais tarifaços, ou então o Trump volte atrás. Estamos vivendo um momento de incerteza. E o dólar é basicamente o que a gente consegue ter de mais incerteza na economia. E ainda falando de moedas, a gente viu que o ouro se valorizou 40% ao longo do último ano. Por que está acontecendo isso? Desde 1945, com o acordo de Bretton Woods, a gente tem o padrão dólar de todas as negociações entre países. Agora, como está acontecendo essa inflação mais alta nos Estados Unidos por conta dos tarifaços e também a manutenção lá mais alta da taxa de juros, a gente percebe que todos os investidores estão migrando
para a qualidade, tá? Esse movimento que em inglês chama Flight to Quality. Então, todo mundo está querendo, basicamente, proteger nesse cenário de incerteza. Uma, porque a gente nunca sabe até quando vai continuar, por exemplo, esses tarifaços e quais são os desdobramentos para frente. Agora, voltando para o Brasil, vamos para a notícia mais quente da semana, que foi o empréstimo pessoal com o uso do FGTS que foi proposto pelo governo. O que está por trás disso? Tá? O governo está tentando estimular o consumo. Porque quando você estimula o consumo, é uma fagulha muito rápida para que você gere incrementos de PIB. Isso foi uma dinâmica que foi muito utilizada no governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. Então é uma estratégia governamental para gerar aumentos de PIB, principalmente porque tem eleição no ano que vem. E o governo precisa realmente desse impulso no PIB para gerar bons números, para chegar lá e contar uma boa história. Entenderam basicamente como é que funciona essa dinâmica? É basicamente para o governo gerar incrementos ali do PIB de maneira rápida. Uma, porque ele não pode mais gastar, ele está imbuído na perseguição do superávit primário ao longo do ano de 2025. Então, o governo não pode mais gastar. Como é que você estimula PIB? Você estimula via consumo ou você estimula via gastos governamentais? Tem investimentos? Tudo bem, mas esses investimentos demoram muito tempo para refletir dentro da estrutura do PIB, demoram décadas às vezes. Então, se você quiser estimular o PIB de maneira rápida, é estimular consumo e é isso que o governo está fazendo. Ele está atrelando uma taxa a uma garantia para que ele fomente incrementos no PIB. Basicamente é isso. E agora, a parte final do vídeo, vamos para o sobe e desce da semana. Quem sobe? Bolsa Brasileira e bolsas de mercados emergentes. Mais uma vez, continua aqui na nossa categoria de sobe. Tarifaço do Trump, gerando complexidades tributárias e também complexidades geopolíticas no mundo inteiro, reforçando tendências de alta em bolsas emergentes e europeias. Quem sobe também? Ouro. O ouro já subiu mais de 40% nos últimos 12 meses e há expectativa de que ele bata 50% a 60% até o final de 2025. Todo mundo está buscando segurança nesse momento. E quem desce? Planos mirabolantes do governo. Nessa ânsia de gerar incrementos de PIB, o governo está bolando os planos mais esdrúxulos possíveis para conseguir esse feito. Um deles é o empréstimo pessoal com garantia no FGTS. E quem desce, mais uma vez, a economia norte-americana. Por conta dos tarifaços do Trump, essa dinâmica está gerando uma fuga para a qualidade para dólar, para outros mercados e talvez seja fato notório que o governo queira forçar uma recessão para garantir outros 3 anos de bonança econômica. Pessoal, e que semana turbulenta dessa parte econômica. Se você está muito perdido em relação a tudo que está acontecendo, saiba que tem bastante oportunidade para você aproveitar nesse atual momento. Se você quiser aproveitar essas oportunidades, não deixe de falar com a equipe de consultores aqui da B2 Advisor. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. No mais, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para você não perder as atualizações da semana que vem. Até lá!